Noite, saúde e paz, sou o Diácono Alberto. Esta é a nossa lição de número 19 de nossa Escola Bíblica Online Semeando Vidas. E esta lição, queridos, ela é bem pertinente para os nossos dias de hoje, em que estamos vivendo um ano eleitoral, no qual elegeremos a maior autoridade constituída de nossa nação, ou seja, o seu presidente. E hoje nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, no ano 56 ou 58 AD, ano Domini, que é uma expressão em latim, que significa ano do Senhor, e é utilizada para marcar os anos seguintes ao ano primeiro, o nascimento de Jesus, do calendário, mas comumente aqui no lado do Ocidente, que designamos como era cristã, ou ainda como era comum. E o AD, Anno Domini, ele aparece em inscrições latinas e ainda é usado na língua inglesa. E aqui no Brasil nós utilizamos o EC, antes de Cristo, e o DC, depois de Cristo, onde fazemos a contagem dos anos, cronológica. E já nesta época, 56 a 58 AD, Anno Domini, o apóstolo Paulo ele já tratava da submissão às autoridades constituídas. E nos textos que estaremos estudando, capítulo de número 13 e 14, nós veremos como a Bíblia Sagrada, esse nosso livro, esse manual de prática e fé, ele se torna bastante atual para os nossos dias. E o apóstolo Paulo fala também que somente o amor pode nos fazer cumprir a lei que está escrita ali no capítulo de número 13. Então vamos ler a Bíblia e entendermos por que o apóstolo Paulo, ele, nesse capítulo de número 13, ele explica o porquê de nós termos essa submissão às autoridades. Acompanhe comigo. Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Porque é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra.
a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. O que o apóstolo Paulo trata nesse capítulo de número 13, queridos, é que existem ocasiões em que podemos desobedecer ao governo? Isso é uma pergunta. Podemos desobedecer ao governo? Principalmente esses que estão implantando no nosso Brasil? Sim. Quando um governo nos obriga a desobedecer a Deus, Jesus e seus apóstolos, eles nunca desobedeceram ao governo por razões pessoais. Somente o fizeram para seguir os padrões morais de Deus. Essa desobediência, queridos, custou-lhes muito caro. Foram ameaçados, agredidos, enviados à prisão, submetidos a torturas e executados por sua fé. Assim como eles, se hoje nós formos obrigados a desobedecer ao governo, devemos estar prontos para enfrentar as consequências. Porque os cristãos, queridos, entendem o texto de Romanos 13 de diferentes maneiras. Todos concordam que devemos viver em paz com o Estado, desde que o Estado ele nos permita viver de acordo com as nossas convicções religiosas. Simples assim. Entretanto, queridos, por centenas de anos, houve pelo menos três interpretações de como devemos, agir em relação ao governo. A primeira é, alguns cristãos, eles acreditam que o Estado ele é tão corrupto que o melhor é envolver-se o mínimo possível com ele. E os cristãos, eles devem ser bons cidadãos, desde que isso não comprometa suas crenças. Não devem trabalhar para o governo, votar nas eleições ou servir ao exército. Isso é um pensamento de alguns cristãos, que eles acham que não deve servir às Forças Armadas, não deve trabalhar para o governo, não deve votar nas eleições, Outros, queridos,
né, o segundo momento, né, alguns acreditam que Deus concedeu ao Estado a autoridade sobre certas áreas e à igreja sobre outras. Os cristãos eles devem ser leais ao Estado e à igreja e trabalhar no meio eclesiástico ou secular. Entretanto, nunca deverão confundir os dois. Sob esse ponto de vista, a igreja e o Estado eles estão ligados às duas esferas de atuação totalmente diferentes. Uma no mundo espiritual e outra no mundo físico. Desse modo, queridos, eles complementam-se, mas não operam em conjunto. Vamos recapitular Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E o apóstolo Paulo aqui está fazendo um colóquio sobre como alguns cristãos eles agem. O terceiro tópico que o apóstolo Paulo aponta, ainda que há os que acreditam que os cristãos têm a responsabilidade de tornar o Estado o melhor possível e podem fazer isso ao eleger para cargos públicos cristãos e cidadãos de elevados princípios. Também eles podem tornar o Estado moralmente melhor, colocando sua influência cristã a serviço da sociedade. Sob esse prisma, o ideal seria que a igreja e o Estado pudessem trabalhar em conjunto para o bem de toda a sociedade. E nenhuma dessas posições defende a rebelião ou a desobediência às leis, querido, ou aos regulamentos do Estado, a não ser que eles obriguem os cristãos à violação de padrões morais revelados por Deus. Em qualquer lugar que estejamos, devemos ser cidadãos e cristãos responsáveis. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas quando as autoridades são injustas, as pessoas de bem, elas sentem-se atemorizadas. Mas nesses versículos, né, o apóstolo Paulo ele se referiu às autoridades que cumprem os seus deveres. Quando elas são justas, as pessoas que praticam bem, elas nada têm a temer. Porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre as leis. E lá no versículo de número 8, ele diz que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, ele cumpriu a lei, né? Porque existiam as leis, eles eram salvos pela lei. E porque o amor aos semelhantes ele é considerado um dever, segundo o apóstolo Paulo. Estamos permanentemente, queridos, em débito com Cristo, por causa do pródigo amor que ele derramou sobre nós. Irmãos, Jesus derramou seu grande amor sobre nós. A única forma, queridos, que temos de expressar esse amor é amando o nosso próximo. Como o amor de Cristo sempre será infinitamente maior que o nosso, teremos sempre a obrigação de amar aos nossos semelhantes. Esse é um mandamento do próprio Jesus.
E de alguma forma, queridos, muitos cristãos, eles aceitaram a ideia de que o amor próprio é errado. Mas se fosse assim, não haveria sentido amar ao próximo como a nós mesmos. O apóstolo Paulo, queridos, ele explicou as implicações do amor próprio. Mesmo que esse esteja em baixa, né? As pessoas se drogando, fazendo o que querem no meio da rua, é uma falta de amor próprio. Você não estará disposto a passar fome voluntariamente. Cada um de nós, ele cuida do seu corpo. Ao alimentar-se, descansar, fazer exercícios, vestir-se razoavelmente bem e abrigar-se, também estamos demonstrando amor próprio. Também nos protegemos contra os enganos e as ofensas. Este é o tipo de amor, né, que devemos ter para o nosso próximo, queridos. Mas será que verificamos se ele está bem alimentado? Se o nosso próximo está bem vestido? Se o nosso próximo é abrigado? Estamos preocupados com questões de justiça social. Somente isso. Amar os outros como nós mesmos significa trabalhar ativamente para que as necessidades alheias, querido, elas sejam atendidas. É interessante notar que as pessoas que se dedicam aos outros mais do que a si mesma raramente sofrem de baixa autoestima. Difícil, né? E o apóstolo Paulo está falando aqui, irmão, sobre o Estado. O Estado, ele deveria cuidar da sua população, né? No versículo de número 10, ele diz que o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, né? E os cristãos, eles devem obedecer à lei do amor, que suplanta tanto as leis cíveis quanto as religiosas. É muito fácil procurar desculpas, né? Nossa indiferença para com os outros, simplesmente porque não temos a obrigação legal de ajudá-los, né? Achamos que o Estado deve fazer isso. Não. O Estado tem que alimentar, o Estado tem... Sim. Né? Mas e a nossa parte? Também é comum nos justificarmos quando prejudicamos outros por nossos atos tecnicamente legais. Mas Jesus, ele não deixa brechas em sua lei. A lei do amor de Jesus tem brecha. Devemos ir além da lei humana e imitar a Deus, que é um Deus de amor. O termo, né, do versículo 12 ao 14, que diz: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e sua concupiscência. O que o apóstolo Paulo quis dizer nesses versículos? O apóstolo Paulo quis dizer, quando ele fala o termo noite, ele refere-se ao atual momento de impiedade. E o termo dia, a ocasião da volta de Cristo. Algumas pessoas, elas se surpreendem por Paulo ter
citado as contendas e o ciúme, ao lado de pecados como a embriaguez e a imoralidade, como Jesus fez em seu Sermão do Monte. Paulo, ele considerou os sentimentos mais importantes porque fomentam as ações. Assim como o ódio, querido, leva à morte, o ciúme leva à contenda. E a luxúria leva ao adultério. Quando vier buscar a igreja, queridos, Cristo, ele deseja encontrá-la pura, interior e exteriormente. E como deixaremos o Senhor assumir o controle de nossa vida? Como? Em primeiro lugar, queridos, assemelhando-nos a Ele. Ao sermos batizados, identificamos-nos com outros cristãos e com a morte e a ressurreição de Jesus. Quando descemos as águas, nos tornamos nova criatura. Porque, em segundo lugar, cultivando as qualidades que Jesus demonstrou enquanto esteve neste mundo, amor, humildade, verdade e serviço, devemos nos revestir disto, de Cristo, e agir com o próximo como Ele agiu em relação a nós. Também, queridos, também é imprescindível evitar situações que abrem portas para os nossos desejos pecaminosos. Vamos fechar estas portas. No capítulo de número 14, o apóstolo Paulo vai falar sobre a tolerância para com os fracos na fé. O apóstolo Paulo fala: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas, porque crê que tudo se pode comer, e o outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, faz. O que come para o Senhor, come, porque dá graça a Deus. E o que não come para o Senhor, não come e dá graça a Deus. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morrermos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivemos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser santo, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros.
Antes, seja o vosso propósito, não por tropeço ou por escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para que esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. E o apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 14, ele nos ensina, né, que quem é fraco e quem é forte na fé. Todos somos fracos em algumas de nossas áreas e talvez fortes em outras, né? E a nossa fé, ela será forte, queridos, em determinada área. Se pudermos sobreviver ao contato com pessoas mundanas, sem nos deixar envolver pelos padrões delas. E será fraca em outras se tivermos, né, de evitar certas atividades pessoais ou lugares a fim de proteger a nossa vida espiritual. É importante nós fazermos uma avaliação para descobrir nossos pontos fortes e fracos. Devemos perguntar-nos: será que posso fazer isso sem pecar? Devemos perguntar-nos: será que posso fazer, né, tal coisa, não sendo me imputado o pecado? Posso influenciar os outros para o bem, sem me deixar influenciar pelo mal? Nas áreas em que somos fortes, não devemos ter receio de ser pervertidos pelo mundo. Devemos servir sempre a Deus. Nas áreas em que nós somos fracos, querido, nós precisamos ser cautelosos. Se tivermos uma sólida fé, mas a escondermos, não será possível, né, fazer a obra. Não será se nós escondermos.
não tivermos uma sólida fé, como vamos fazer a obra de Cristo nesse mundo, né? Se expusermos uma fé doentia ou débil, seremos extremamente tolos. Isso que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. E o apóstolo Paulo, né, nesse versículo, ele aponta para diferentes opiniões da igreja, né, a respeito do que é certo ou errado. Paulo disse que não devemos envolver-nos em disputas sobre assuntos que são apenas uma questão de opinião. As diferenças não devem ser temidas ou evitadas, porém aceitas e administradas com amor. Não espere que todos, mesmo na melhor igreja, estejam, queridos, de acordo em todos os assuntos. Através da troca de ideias, nós podemos chegar a um consenso sobre ensinamentos bíblicos. Ouça a respeito e aceite os outros. As diferenças de opinião, ela não devem causar divisões. Elas podem ser uma fonte de aprendizado e riqueza em nossos relacionamentos. Nós temos nos esforçado nas escolas bíblicas, temos a escola bíblica Semendo Vidas, né, online, temos a presencial aos domingos, temos nos esforçado. Não somos donos da verdade. Estamos aqui para aprender cada vez mais sobre as Escrituras, sobre Cristo, né? Porque não podemos ter uma fé fraca. E o que é uma fé fraca? Né? O apóstolo Paulo, ele referiu-se a uma fé imatura que ainda não desenvolveu o necessário para garantir-lhe defesa contra as pressões externas, né? E nós da igreja, o que temos feito para evitar isso, né? Por exemplo, se algum anteriormente adorava ídolos e depois se tornou um cristão, entende perfeitamente que Cristo o salvou pela fé e que os ídolos, eles não têm um poder verdadeiro. No entanto, por causa da antiga crença, a pessoa pode ficar extremamente chocada se involuntariamente ingerir uma carne sacrificada a ídolos. Se alguém que adorava a Deus, ele, né, guardando as leis e os dias considerados sagrados pela lei judaica, ele se tornou cristão. Estamos entrando aí na semana do Yom Kippur, né, o dia do perdão. Para os judeus é um dos dias mais sagrados. Se ele guarda esse dia, né? Mas agora ele se tornou um cristão. Ele tem plena certeza de que Cristo a salvou pela fé. E não por ela ter obedecido à lei, né? Ainda assim, em um dia de festa, tal pessoa pode sentir-se vazia e infiel se não dedicar esse dia a Deus. E o apóstolo Paulo, ele respondeu, né, com amor aos dois tipos de irmãos, ao que crê que tudo pode comer e ao que faz acepção de alimentos. Disse que, embora ambos tenham agido conforme sua consciência, suas convicções, não precisavam tornar-se isso não precisava se tornar um regulamento na igreja. É certo que alguns posicionamentos, eles são essenciais à fé e dignos de serem sustentados, mas muitos são baseados em diferenças individuais e não devem ser incorporados à doutrina eclesiástica.
O nosso princípio ele deve ser no que é essencial à unidade, no que não é essencial à liberdade, mas em tudo o amor. Isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Porque o versículo 2, ele diz que porque um crê que tudo se pode comer e outro, que é fraco, come legumes. A expressão um crê que tudo se pode comer pode ser uma alusão ao cristão que estava livre das restrições alimentares, que comia carne, mesmo que fosse oferecida a ídolos. Entretanto, as pessoas mais fracas na fé talvez comessem apenas vegetais, recusando-se a comerem aquela carne. Mas como os cristãos chegariam ao ponto de comerem carne oferecida aos ídolos? Como um cristão poderia fazer isso? Porque o sistema sacrificial, queridos, ele fazia parte da vida religiosa. Fazia parte da vida tanto religiosa como social e doméstica, lá no mundo romano, para quem Paulo escreveu essa carta. Depois que um sacrifício havia sido oferecido a um deus, em um tempo pagão, somente parte dele era queimada. Mas muitas das vezes o restante era enviado ao mercado para ser vendido. Eles vendiam parte da oferta, né? E desse modo, querido, um cristão ele poderia fácil e involuntariamente comprar essa carne no mercado ou comê-la na casa de um amigo. Será que um cristão deveria questionar a origem da carne que consumia? Alguns pensavam que nada havia de errado em comer a carne oferecida aos ídolos, porque eles nada significavam. Outros cuidadosamente verificavam a origem da carne a fim de não sentir um peso na consciência. O problema se tornava particularmente grave para os cristãos que anteriormente haviam adorado ídolos. Para eles, a lembrança da época em que eram pagãos poderiam enfraquecer sua recente fé. Paulo também ele tratou desse problema, lá em 1 Coríntios capítulo 8. Cada um de nós ele dará contas, né, do que formos fazer a Cristo, não aos demais irmãos. Embora a igreja procure ser inflexível em suas posições, né, contra certas atividades ou comportamentos expressamente proibidos pelas Escrituras, adultério, homossexualidade, assassinato, roubo, né? Ninguém deve criar regras e regulamentos adicionais concedendo-lhes uma condição semelhante à lei de Deus. Muitas vezes cristãos, eles baseiam, né, seus conceitos culturais em vez de palavras de Deus. Não devemos ter conceitos, mas sim nos guiarmos pela palavra do Senhor. Para isso, nós temos a Bíblia Sagrada, para isso nós temos o livro santo, para que nós possamos consultá-lo, e mesmo nos dias de hoje, você vê que, né, há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já falava sobre a submissão, mas para autoridades que fossem realmente constituídas para que as leis fossem cumpridas, não os corruptos, né? Não aqueles que manipulam a lei. Não, esses nós não devemos obediência, mas aqueles que realmente trabalham a lei para que a lei, né, seja benéfica à população, esses nós temos que ser submissos a essas autoridades, tanto ao presidente como a qualquer outra autoridade constituída por Deus, tá? Essa é a lição de número 13 e 14. Que Deus possa te guardar, te proteger e te abençoar nesse dia, em nome de Jesus. Amém.